A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal. Desta vez para um breve estudo da Palavra de Deus. Faz um bom tempo que a gente não coloca um estudo, mas agora tivemos tempo, devido ao corre-corre do dia a dia, para produzir um breve estudo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 23, do versículo 42 a 43, que é a crucificação, né? É ali a crucificação de Cristo. Agradecendo a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal. E Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Continue curtindo e comentando nossos vídeos, para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. E se for possível, assista o vídeo até o final, né? Porque você assistindo até o final fortalece, né, através da visualidade o canal. E Lucas capítulo 23, do versículo 42 a 43, vamos começar a partir do versículo 40. E diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando da mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Porque o outro malfeitor estava ali reconhecendo que estava naquela cruz por merecimento. E Jesus não. Jesus estava na cruz, né, sem merecer, porque Jesus só tinha feito o bem. Os dois malfeitores não tinham feito o mal, só que um reconheceu a sua condição e o outro não. O outro blasfemava de Jesus. Por isso que um responde dizendo a ele, respondendo, porém o outro repreendeu, dizendo: tu não teme ainda a Deus, né, estando na mesma condenação, né, porque ele estava ali blasfemando de Jesus e estava na mesma condição de Jesus. Jesus não era um malfeitor, Jesus era um homem justo. Ele não, ele estava ali por merecimento. Por isso que o outro repreendeu ele, né? E o outro reconheceu que estava ali pagando o preço das suas atitudes, de seus atos. Mas mesmo assim, naquele momento ele olha para Jesus e pede para que Jesus se lembre dele quando entrasse no reino dele. E é isso que nós vamos aprender hoje, né? A resposta que Jesus deu a ele, a confissão que ele teve, né? A promessa que ele recebeu. Porque tudo isso está relatado ali no momento que Jesus está sendo crucificado. Para muitos ali era um momento de derrota, mas não foi. Ali foi um momento de vitória. E o tema do nosso estudo é a graça de Deus e a esperança da salvação, né? Porque no último momento daquele homem, o último momento que ele teve para ser salvo, ele aproveitou, né? Muitos, às vezes, têm até oportunidade para se salvar, mas não aproveitam. Mas ele aproveitou. E o tema é esse: a graça de Deus e a esperança de salvação. Texto bíblico, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 42 a 43. Nossa introdução diz assim: a crucificação de Cristo, um dos momentos mais significativos da história da humanidade. Neste cenário de dor e injustiça, vemos um ato extraordinário de graça e esperança. No diálogo entre Jesus e o ladrão arrependido, encontramos verdades profundas sobre a salvação, o perdão e a promessa de vida eterna. Vamos refletir sobre esse poder transformador da graça de Deus, revelado neste breve, mais impactante encontro. Porque ali houve o que para ele? Né? Salvação, perdão e promessa de vida eterna. Tudo isso ele recebeu no seu último momento. O último momento, né, que ele teve de se salvar. Né? Ali, nada que ele fez foi levado em conta. Porque Jesus estava ali e ali salvou ele. Nosso primeiro ponto é a confissão de fé do ladrão. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, né? O ladrão reconheceu a realeza e a autoridade de Jesus ao chamá-lo de Senhor. Ele reconheceu isso. Sua súplica demonstra fé e arrependimento genuíno, apesar de estar no limite de sua vida. Ele estava no limite já, né? E ali era o último momento dele, a última oportunidade que ele teve. Mas mesmo assim ele aproveitou, né? Reconheceu que Jesus era o Senhor. Mesmo em uma condição de condenação, ele expressou a esperança de um futuro no reino de Deus. Mesmo, né, em sua condenação, na condição de condenação, ele expressou a esperança de um futuro no reino de Deus. Porque ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu que Jesus era o quê? Que Jesus era realeza e autoridade. Por isso que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E Jesus vai responder a resposta de Jesus. Aí, graça imediata, versículo 43, né? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse talvez, amanhã, quem sabe. Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus diz hoje mesmo, é hoje mesmo. Ninguém impediu aquele homem de estar com Jesus no paraíso. Para muitos dizem que aquilo ali não podia acontecer, não aconteceu, mas Jesus disse que ele estaria com ele e ele está lá, né? Não tem como, depois que Jesus diz uma coisa, não tem como ele voltar atrás. Jesus respondeu com amor e certeza, hoje estarás comigo no paraíso. Não houve condições impostas ou obras exigidas, apenas a aceitação da fé do ladrão. Não houve obras exigidas, né, impostos, e não houve outras condições impostas, apenas a aceitação da fé do ladrão. Jesus viu a fé dele e através da fé dele respondeu a ele que ele estaria com Jesus no paraíso. Este é um exemplo claro de que a salvação é um dom da graça, acessível a todos que creem. A dom da graça é acessível a todos que creem. A Bíblia deixa bem claro lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é oferecida ao homem por Deus através de Jesus Cristo. Então, se crê em Cristo, será salvo. Aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E ele creu. No último momento que ele teve, a oportunidade que ele teve, ele viu a salvação ali à disposição dele e ele recebeu essa salvação, ele aceitou essa salvação, crendo em Jesus Cristo. E Jesus imediatamente diz a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dessa mesma forma, ele diz a mim e a você, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só basta somente crer. Crê na minha obra, crê em mim e serás salvo. Terceiro, a promessa do paraíso, a esperança do cristão. A palavra paraíso aponta para a comunhão eterna com Deus. Jesus assegurou ao ladrão que a salvação não era futura, mas imediata. Hoje, a salvação dele foi imediata, disse hoje. Essa promessa nos lembra que em Cristo temos a garantia de vida eterna. Em Cristo nós temos a garantia de vida eterna. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho que leva ao céu, ele é a verdade e ele é a vida. Aquele homem estava ali, naquele último momento dele, prestes a perder a vida terrena, mas a vida eterna a ele foi garantida através de Jesus. Para concluir, o diálogo entre Jesus e o ladrão na cruz nos ensina que a graça de Deus não tem limites. Mesmo em nossos piores momentos, podemos encontrar perdão e salvação ao reconhecermos Jesus como nosso Salvador. Assim como o ladrão foi transformado por um simples ato de fé, somos chamados a confiar em Cristo, pois Ele é a única esperança para uma vida plena e eterna. Jesus é a única esperança para uma vida plena e eterna. Só basta crer nele, confiar nele. O Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e ele tudo faz por nós. Só basta a gente confiar, crer, depositar toda a nossa esperança, toda a nossa fé em Jesus Cristo. Hoje, assim como naquele dia na cruz, Jesus estende sua graça a todos. Não importa quão distante você esteja ou quão falho se sinta, a mesma promessa de salvação e comunhão eterna está disponível para você. Reconheça Jesus como Senhor e receba a certeza do paraíso. Receba Ele. Se você não recebeu ainda, receba Jesus como Senhor. E tenha certeza de que um dia você vai estar com Ele no paraíso. Tenha certeza que você, crendo nele, depositando toda a sua fé nele, todos os seus pecados foram perdoados. Aquele homem era um malfeitor. Tinha feito muitas coisas terríveis. A gente não sabe, mas ele foi perdoado. Tudo que ele fez foi jogado nas profundezas do mar. E de lá, Jesus não se lembra mais. Então, dessa mesma forma é conosco. Nós podemos ter feito até várias coisas que não agradam a Deus, mas a partir do momento que a gente aceita Cristo, confia nele, deposita nossa fé nele, tudo é apagado, tudo é anulado. E ele não tem mais nada contra nós. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 vai dizer o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós aceitamos a Cristo, confiamos nele, não tem nada contra nós. O que tem agora para nós é o quê? Nos esperando é a vida eterna em Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.